Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu noticiário de todos os dias aqui com informações resumidas e atualizadas. Para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Bem, hoje estamos na edição do Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira. É o dia 8 de dezembro de 2020. Hoje é uma data importante na Igreja Católica Apostólica Romana. É dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dia santo de guarda. Maria veio ao mundo sem pecado, porque ela nos trouxe o nosso Deus. Jesus, que faz parte da Santíssima Trindade, é uma das pessoas da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, para quem não sabe, formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas numa só, e que nos trazem este mistério de Deus, 3 pessoas numa só, formando a Santíssima Trindade. Maria, a Imaculada Conceição, ela trouxe uma das pessoas da Santíssima Trindade, o nosso Redentor Jesus Cristo. Então, nesta terça-feira, comemora-se a solenidade, comemora-se o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Também, nesta terça-feira, 8 de dezembro de 2020, comemoramos o dia de Santa Lucila, Santo Olímpio e São Romário. São alguns santos de hoje. Estamos na segunda semana do Advento da Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da Lua, que começou no dia 7, é a minguante. Faltam, então, 23 dias para acabar o ano, hein? Está passando rápido. 23 dias para terminar o ano. No dia 21, começa a estação do ano do verão brasileiro. Nesta terça-feira, 8 de dezembro, comemora-se o Dia Nacional da Família, Dia da Justiça, Dia do Colunista Social. Agora vamos aos indicadores da economia brasileira, para você se orientar nos seus negócios. Quem tem sua produção de café fica sabendo logo a cotação do café no fechamento dos negócios na noite de segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, no fim da tarde, melhor dizendo. No fechamento dos negócios no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos do café se comportou da seguinte forma. O Arábica Bebida Dura, R$ 471. Arábica Bebida Rio, 367. Conilon Bica Corrida tipo 78, 366. Vamos repetir para você anotar aí, né? Você que está com a caneta anotando no papel o preço do café. Arábica Bebida Dura, 471. Arábica Bebida Rio, 367. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, 366. O dólar fechou em baixa de 0,02%, cotado a R$ 5,12. A mesma cotação da sexta-feira, R$ 5,12. A Bolsa Brasileira teve baixa de 0,14%. O índice Bovespa está em 113.589 pontos. Salário mínimo mensal, R$ 1.045. Salário mínimo diário, R$ 34,83. Salário mínimo horário, R$ 4,75. Por hora, R$ 4,75. A taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, 2% ao ano. E a inflação dos últimos 12 meses, 3,92%, conforme o índice utilizado pelo Banco Central. Vamos a mais notícias.
abate de gado na zona rural após furto. Isso está acontecendo. Em propriedades rurais da região norte e noroeste do Espírito Santo, têm sido registrados furtos de animais. Um dos casos registrados online é de um bovino que foi abatido na própria propriedade rural após o furto, no município de Aracruz, no norte do Espírito Santo. O proprietário ou os proprietários, eles disseram que era um bicho de estimação. Olha só, o boi era um bicho de estimação, não estava nem previsto o abate. A maioria dos crimes acontece em áreas remotas durante a madrugada, segundo informou o delegado local, admitindo que essas ocorrências existem. Ele acrescentou que os autores desses crimes são indivíduos que conhecem o meio rural. O agente da lei orienta as vítimas a registrar as ocorrências de forma online ou presencialmente na delegacia. O endereço da delegacia na internet é este: www.delegaciaonline.cesp.es.gov.br. Agora vamos falar de empréstimos sem autorização. Olha, você que é aposentado, pensionista, você, para ter um empréstimo consignado, você tem que assinar um acordo, um contrato. Então, é mais um golpe que está aí na praça acontecendo. Vamos falar sobre essa notícia. Muitos aposentados estão encontrando dinheiro na conta, dinheiro a mais, quando vão receber o benefício, e pensam que é o 13º. Só que por conta da pandemia, o 13º já foi pago antecipadamente. Então, se você encontrar mais aí, pode ser golpe. Pode ser mais um dos tantos golpes que acontecem atualmente, atingindo as pessoas mais incautas. Se for empréstimo consignado sem autorização, o titular da conta deve entrar em contato com o banco para que a instituição devolva o dinheiro. O aposentado ou pensionista não deve aceitar pagar qualquer taxa para devolução, pois se ele não solicitou o empréstimo, ele não tem que pagar nada para a devolução. As informações são da advogada especialista em direitos do consumidor, Denise Isaíta. Ela explica que todo empréstimo tem juros e é necessário um contrato para celebrá-lo, sendo que uma cópia do contrato fica com o aposentado, outra com a instituição e mais uma com o INSS. Então tem que ter um contrato, tem que ser algo celebrado entre as partes. Não pode alguém decidir, banco decidir, né, conceder o empréstimo. Não pode. Sargento da PM atira em assaltante. Olha, um sargento baleou o assaltante num restaurante do bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na região metropolitana da Grande Vitória. O policial militar deu um tiro quando o ladrão ameaçou atirar. Apenas um celular de uma empregada que estava no caixa foi levado. Um homem deu entrada num estabelecimento de saúde e foi um dos envolvidos na ocorrência registrada no último domingo, 6 de dezembro de 2020. Então, o sargento tomou a medida certa. O meliante ameaçou atirar, o sargento atirou primeiro. Ele tem que fazer isso, é até uma obrigação, porque ele é um agente público da segurança. Câncer de útero pode ser detectado precocemente. Olha, você sabia disso? Você que é mulher, atenção! As consultas a ginecologistas podem detectar precocemente o câncer no útero da mulher. Mais de 16 mil mulheres são diagnosticadas por ano com este tipo de tumor. A médica oncologista Fernanda César diz que o câncer de colo de útero é provocado pelo vírus conhecido popularmente como HPV. Para evitá-lo, é preciso fazer o exame preventivo. E há também o câncer do endométrio, que atinge mulheres mais velhas após a menopausa.
O de colo de útero é mais comum nas pacientes mais jovens, ou seja, com idade mais precoce. O tratamento depende do estágio do tumor e pode exigir cirurgias e complementos com quimioterapia ou radioterapia. Cada caso é um caso. Algumas mulheres do estado do Espírito Santo reclamam que têm dificuldades para ser atendidas por ginecologistas, então são obrigadas a procurar o clínico geral. Bem, eu acredito que o clínico geral tem competência também para fazer os encaminhamentos, né? No local, no município onde não tem médico ginecologista suficiente, o clínico geral, ele resolve. Paciente foge do hospital. Olha, um paciente fugiu do hospital Dório Silva, na Serra, Espírito Santo. O homem sofre de esquizofrenia e a família tem medo de ficar com ele em casa. Por conta da doença, o homem se tornou violento, provocando riscos para ele e para as pessoas. Para uma parenta, o doente é capaz até de matar, meu Deus. Até a noite de domingo, dia 6 de dezembro de 2020, o paciente de prenome Marcos não havia sido encontrado a fim de voltar para o estabelecimento de saúde e receber o devido tratamento. Meu Deus, uma pessoa, né, esquizofrênica, que nem a família quer ele em casa, porque é muito violento e agora está solto por aí. Não sei se no fechamento da edição não tinha informação sobre a volta desse paciente ao hospital. Vamos esperar que ele retorne, porque uma pessoa assim tem que ser tratada rigorosamente. Greve acabou, mas o lixo não. Olha, isso é grave, hein? Em algumas comunidades da Grande Vitória, a greve dos motoristas de carros coletores de lixo acabou, mas não foi normalizada a coleta dos resíduos sólidos. Há bairros ainda com grande quantidade de detritos nas ruas, como denunciou uma moradora do bairro Nova Carapina 2, na Serra, afirmando que há 2 semanas vigora esse problema da falta de coleta. Capivara na praia. No domingo, dia 6 de dezembro, uma capivara foi localizada na praia de Castelhanos, em Anchieta, no sul do estado do Espírito Santo. Segundo informações preliminares, o animal foi para o mar por conta da onda de calor no município. O roedor foi recolhido e levado para uma área de mata. Olha, eu fui ao centro da cidade de Colatina, e aqui em Colatina, cidade com 123.400 habitantes, o Rio Doce passa na área central. E eu vi uma capivara perto do Rio Doce, no meio do matagal que se formou na margem direita, tem uma capivara, só que eu não consegui filmar nem tirar foto. Ela é muito arisca. Eu acho que foi, se não me engano, na sexta-feira passada, sábado, coisa assim. Uma capivara estava na beira do rio, passeando ali na Avenida Beira Rio, na Princesa do Norte. E de repente eu ouvi um barulho no meio do mato da margem do Rio Doce, e aí perguntei a algumas pessoas que estavam nas proximidades, aí me disseram, olha, é realmente uma capivara, só que ela é meio arisca, difícil você conseguir tirar uma foto ou filmá-la. Então, teve um caso lá no sul, em Anchieta, e teve aqui no Rio Doce também. Transparência de gastos públicos, vamos falar porque isso é importante, hein? Transparência. O gestor gasta e mostra como gastou. Quem quiser acompanhar os gastos públicos efetivados no estado do Espírito Santo nas áreas de saúde tem a opção de entrar nos painéis de controle do Tribunal de Contas. Os painéis mostram informações da saúde pública, como número de leitos, equipamentos utilizados e gastos com saúde em geral executados pelos setores públicos. É possível localizar o que os gestores da área estão fazendo, segundo informou a auditora do tribunal, Maite Cardoso Aguiar. Além dos dados sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, há até a disponibilização de dados sobre os planos de saúde privados. Olha aí, então é uma boa entrar, hein?
para observar lá. Procure saber aí o site do Tribunal de Contas do Espírito Santo, TCES. Adolescente morre afogado em Lagoa. Um jovem de 17 anos morreu afogado no domingo, dia 6 de dezembro, numa lagoa do bairro Interlagos, em Vila Velha, na região metropolitana da Grande Vitória, no Espírito Santo. A ocorrência se deu após o almoço. De acordo com as informações, o adolescente teria tentado atravessar a lagoa, mas cansou-se e, em determinado momento, afogou-se. Meu Deus, que coisa, hein? Um guarda-vidas foi chamado e ele tentou reanimá-lo. Em seguida, o SAMU também foi requisitado para o transporte do paciente, que, no entanto, não resistiu e foi a óbito. O pai, muito emocionado com a perda do filho, disse que a vítima era um ser humano muito carinhoso, muito companheiro da família, muito obediente. Puxa vida, a gente sente muito, né? Nossas condolências. Um outro afogamento teria acontecido no rio da Barra do Jucu, também em Vila Velha. Os bombeiros foram verificar a denúncia nas proximidades da Ponte da Madalena, mas não havia ninguém no momento da chegada dos homens do Corpo de Bombeiros. Baile do Mandela na Grande Vitória, em Cariacica. Na Grande Vitória, um policial militar abordou uma jovem num baile clandestino. Aliás, um jovem, foi um rapaz. Popularmente conhecido como Baile do Mandela. Esses bailes clandestinos são chamados também, no meio dos frequentadores, de Baile do Mandela. E o jovem que foi abordado tentou tomar a arma do policial. A arma acabou disparando por 4 vezes e 2 pessoas foram baleadas. Houve luta corporal do PM com o suspeito, pois ele saiu correndo. No bairro Alto Laje, o suspeito acabou sendo detido, baleado. Um outro indivíduo também levou um tiro de raspão na cabeça, mas não soube dizer de onde veio o disparo. Então, 2 pessoas baleadas, e o primeiro foi porque ele enfrentou a polícia. O segundo recebeu uma bala, mas não soube dizer de onde veio. Homicídio em Vitória. Olha, em tiroteio a 1h da madrugada da segunda-feira, ontem, dia 7 de dezembro de 2020, um jovem de 24 anos morreu. Criminosos o teriam matado em um ataque de vingança de quadrilhas. O homicídio se deu no bairro Santo André, em Vitória. É a violência urbana que está sempre presente na Grande Vitória. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna de segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Segunda-feira, o jornal impresso A Tribuna não circula nas bancas, somente eletronicamente. Vamos lá, então. Manchetes de capa. Pressão alta. 774 mil são afetados pela pressão alta. E jovens estão cada vez mais com esse tipo de problema. Especialistas apontam estilo de vida competitivo, obesidade e sedentarismo como fatores para aumentar os riscos da doença, que pode provocar infarto, derrame e problemas no coração. Treino pelo computador para encarar o Enem digital. Ideias divertidas para o amigo secreto. Olha, eu falo amigo oculto. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, que eu estava em Vila Velha, morava em Vila Velha, e era comum na nossa família, nas famílias dos parentes, era muito comum realizar no fim de ano o amigo oculto. É bacana demais, né? A troca de presentes, a confraternização. Me lembro muito de Vila Velha, quando eu era criança, aí no centro vilavelhense, cidade de Canela Verde, na rua Cabo Ailson Simões, Coronel Sodré, muitas orações no Santuário Divino Espírito Santo, foi muito bom. Então eu estou falando isso porque houve
essa notícia aqui, essa manchete sobre o amigo oculto, que muita gente chama de amigo X, amigo secreto. Eu acostumei mais chamar de amigo oculto. Aqui em Colatina também, sempre fizemos, em algumas épocas fizemos, depois não houve sequência, depois voltou a ter. Isso depende das famílias se reunirem, os amigos, né, para programarem. Não pode ser de qualquer maneira, não. Tem que programar, tem que, né, fazer os bilhetinhos para que cada um compre o presente. Tem que comprar os produtos para o churrasco, programar uma seresta, umas músicas. Tudo tem que ser feito com organização. Mais uma notícia, vamos ver aqui, AT2, eu trabalho fazendo poesia. Olha, quem trabalha fazendo poesia está numa boa, poeta, né? Pois é. Vidraceiro é morto em briga com vizinho, goleada aumenta a crise no Vasco. Supremo Tribunal Federal, STF, decide que presidentes da Câmara e do Senado não podem ser reeleitos. Daqui a pouco eu vou falar essa notícia completa. Jovem desaparece no mar da Barra do Jucu. Agora vamos à pesquisa de preços. Olha, eu faço minhas compras e anoto os preços mais em conta que eu consigo, os preços mais módicos que eu consigo. Eu faço uma pesquisa antes de comprar. Anoto os preços, quer dizer, eu pego o meu cupom fiscal e chego aqui e passo para vocês os valores que eu comprei, do produto, né, que eu comprei pelos preços mais baratos. Olha aí, no dia 7, segunda-feira, 7 de dezembro, eu comprei coxa de frango da marca Sadia, o quilo, bandeja, R$ 8,98. Local, Supermercado Lavagnoli, na rua Germano Naumann Filho, 57, no centro de Colatina, telefone 3722-3611. Comprei também água mineral com gás, da marca Cristal, 1,5 litro, R$ 2,49. Eu gosto muito de água mineral com gás, então de vez em quando eu compro. O valor mais baixo que eu encontrei, então, foi 1,5 litro a R$ 2,49. Foi no Extrabom Supermercados, Avenida Getúlio Vargas, número 517, no centro de Colatina, telefone 3711-9299. Agora vamos falar da Mega Sena. Hoje tem sorteio da Mega Sena, hein, gente? Porque às vezes é na quarta-feira, mas nesta semana será nesta terça, dia 8 de dezembro de 2020. E ninguém acertou a Mega Sena do último sábado. O prêmio acumulou e vai a 32 milhões de reais. É o concurso 2.325 nesta terça-feira, 8 de dezembro. O prêmio estimado, então, é de 32 milhões e as apostas podem ser feitas até às 19 horas, no horário de Brasília, na sua casa lotérica preferida. Agora, nem todas as lotéricas abrem até às 19 horas. Então, se fechar mais cedo, você tem que correr. Pode ser feito também a aposta via internet. Então, se você quiser, pode fazer na internet. O volante com 6 dezenas é a aposta mais em conta, R$ 4,50. Agora, vem aí também a Mega Sena da Virada, hein? O concurso especial da Mega da Virada tem prêmio estimado em 300 milhões de reais. Minha nossa, hein? Que perdição, hein? Dinheiro desse. O sorteio será realizado na noite do dia 31 de dezembro. Como nos demais concursos especiais das loterias Caixa, a Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhador na faixa principal, né, com acerto de 6 dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com 5 acertos e assim por diante. Agora vamos falar da notícia do Supremo Tribunal Federal, que vetou a reeleição dos atuais presidentes da Câmara Federal e do Senado. STF vota pela inconstitucionalidade da reeleição de Maia e Alcolumbre. A votação ficou em 7-4 contra Maia e 6-5 contra Alcolumbre. Vamos à notícia completa que me foi enviada pela Agência de Notícias Brasil.
O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu no fim da noite de domingo, dia 6 de dezembro de 2020, durante sessão de julgamento em plenário virtual, que os atuais presidentes da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, e do Senado, o senador Davi Alcolumbre, do Democrata do Amapá, não podem disputar a reeleição na mesma legislatura. Os últimos votos foram dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux. Todos tiveram entendimento contrário ao voto do relator Gilmar Mendes e decidiram pela inconstitucionalidade da reeleição de Maia e Alcolumbre. No entendimento do relator, Maia e Alcolumbre poderiam se reeleger, mas deveria haver uma regra para que fosse permitida apenas uma recondução. Ele foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski Nunes. E Ricardo Lewandowski Nunes Marques, que é o novo ministro, mais recente ministro empossado, acompanhou o relator, mas em relação à candidatura somente de Alcolumbre. Fachin, Barroso e Fux seguiram os votos das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e do ministro Marco Aurélio Mello, contrários à reeleição. Ao proferir o seu voto, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, diz que a norma constitucional impede a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente à do primeiro ano da legislatura. Segundo Fux, não há como se concluir pela possibilidade de recondução em eleições que ocorram no âmbito da mesma legislatura, sem que se negue vigência ao texto constitucional. Como o ministro Nunes Marques, o mais novo ministro da Corte, votou contrário à candidatura da reeleição de Rodrigo Maia na mesma legislatura para a presidência da Câmara e a favor da candidatura de Davi Alcolumbre para o Senado, o placar final da votação em sessão de julgamento no plenário virtual ficou em 7-4 contra Maia e 6-5 contra Alcolumbre. Bem, a votação para decidir sobre a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, impetrada pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, a votação ocorreu então no domingo, de forma virtual. Nela, o partido pedia para que fosse proibida a recondução dos presidentes das casas legislativas do Congresso Nacional. Então, o PTB foi o autor da ação e conseguiu impedir, Conseguiu impedir a recondução de Davi Alcolumbre e de Maia, para Rodrigo Maia para a Câmara Federal. Eles não podem ser candidatos à reeleição. Nem Rodrigo Maia, nem Davi Alcolumbre. Ocorrências policiais. Olha, várias ocorrências policiais foram registradas nos últimos dias na área de abrangência do 8º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Colatina. 3 armas foram apreendidas na localidade de Taquara. No bairro São Silvano, em Colatina, uma bicicleta foi recuperada. Drogas foram apreendidas no bairro Lacê e um suspeito detido. No bairro Ayrton Senna, um carro desceu descontrolado da via de acesso e atropelou uma pessoa sem gravidade. No bairro São Pedro, houve ocorrência envolvendo a apreensão de entorpecentes. E estamos no clima de Natal, hein? Papai Noel desfilou pelas ruas da cidade de Colatina no sábado e domingo, dia 5 e 6 de dezembro, começando pela zona central e sul e depois na zona norte, onde fica o bairro São Silvano e adjacências. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Colatina, Ricardo Marim, informou que o símbolo popular do Natal, o Papai Noel, poderia percorrer ainda outras comunidades que não foram visitadas durante esta semana. Então, você que não teve a passagem do Papai Noel, fique aguardando aí que, quem sabe, nesta semana ele deve passar num carro aí acenando para as residências, principalmente para as crianças. Olha, eu estive na rua, no centro da cidade, ontem à noite, filmando as luzes coloridas da cidade, mostrando todo o clima de Natal que já está vigendo.
Então, ontem eu fiz um filmetezinho, coloquei nos meus endereços eletrônicos. Você que gosta de ver luzes coloridas no clima de Natal, o filmete está aí, já postado, né? Eu filmei um pouquinho da Avenida Getúlio Vargas, a principal da cidade, e a Praça Frei José, que é a praça da Catedral Sagrado Coração de Jesus. Famosos, vamos falar dos famosos agora? Porque no meu web jornal do Paulo Maciel sempre tem um espaço reservado para os famosos, as celebridades e subcelebridades. Vamos falar aqui do caso da cirurgia contra o câncer que uma jornalista conhecida teve que se submeter. A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, de 58 anos de idade, submeteu-se no domingo, dia 6 de dezembro de 2020, a uma cirurgia para a retirada de um tumor no útero, diagnosticado recentemente. O câncer no útero de Bernardes a afastou momentaneamente do trabalho. No seu programa de TV, chamado Encontro, ela foi substituída pela também jornalista Patrícia Poeta. Covid-19, Marieta hospitalizada. Marieta, acho que todo mundo sabe quem é, né? Porque só tem uma atriz com esse nome, Marieta. Na minha família tinha uma pessoa chamada Marieta, eu não me lembro quem era, se era uma tia minha. Mas na televisão falou Marieta, só tem uma, né? Marieta Severo. Eu estou rindo porque ela não está em estado grave. A atriz Marieta Severo, de 74 anos, estava se tratando de Covid-19 em domicílio, ou seja, em casa. Mas como entrou num quadro de pneumonia, foi hospitalizada para receber melhores cuidados médicos. A Dona Nenê, olha, eu gostava muito do papel que ela fazia como Dona Nenê no seriado A Grande Família. A Dona Nenê de A Grande Família deverá permanecer por uma semana internada. Não se faz mais um programa família como A Grande Família, né? Era um programa humorístico, mais recatado, com valores, dependendo do autor que escrevia também, né? Porque tinha os autores que já começavam a extrapolar, né? Porque esse programa Grande Família é um programa bem antigo e foi refeito, deram uma repaginada dele, mas era um programa, né, realmente bem família, maioria dos episódios. E a Anissete Bruno, que é uma atriz mais veterana do que a Marieta Severo, a Anissete Bruno continua internada. Ela permanece também no hospital. Anissete Bruno tem 87 anos e ela está recebendo tratamento contra o novo coronavírus e passa por um processo de hemodiálise. Vamos, né, fazer as nossas orações, quem é de oração, para que essas pessoas se recuperem, se for da vontade de Deus. Remoção de professores em Linhares. Olha, o processo de remoção de professores em Linhares está acontecendo, a fim de beneficiar aqueles que têm direito de escolher a transferência de escola. Todo ano há a movimentação de profissionais da educação de uma unidade de ensino para outra, a pedido deles próprios. Os educadores, deixa eu ver, os educadores efetivos, porque não são todos que podem, né? Não são todos, não. Tem que ser os educadores efetivos, aqueles que têm concurso público, não podem ser os DTs. São os educadores efetivos, eles têm direito de trocar de escola e lecionar na unidade escolhida, muitas vezes mais perto de suas casas. Então, quando abre-se o processo de remoção, eles têm que chegar lá e falar para onde querem ir, né? Qual a escola que eles pretendem estudar, e se tiver vaga, eles vão conseguir. Olha, hoje é dia de vacina na Inglaterra, hein? Na Inglaterra. Aqui no Brasil está tendo vacina ainda, porque a vacinação da poliomielite, contra a poliomielite, a paralisia infantil, continua até o dia 18, porque o Ministério da Saúde prorrogou, uma vez que não se atingiu o número esperado para a vacinação das crianças. Então, atenção, pais, mães, responsáveis por crianças, sejam avós, avós, tios,
pessoas que adotaram. Atenção, procure a unidade de saúde para imunizar a sua criança contra a paralisia infantil. Não vamos deixar que a pessoa fique deficiente por causa de uma falta da sua parte, você que é responsável por uma criança. E agora eu estava falando da vacina que está acontecendo hoje, mas é a vacina contra a Covid na Inglaterra, no Reino Unido, Grã-Bretanha, né? Tem vários nomes da Inglaterra, né? É porque é um reino, realmente. É um reino, são vários países. Tem a Inglaterra, tem Escócia, Irlanda, né? Bem, a vacina da Pfizer começa a ser aplicada hoje na Inglaterra. Hospitais de Londres, capital da Inglaterra, começam a receber vacinas contra a Covid-19. Nesta primeira fase da imunização, o processo começa para os grupos ingleses prioritários. Então começa nesta terça-feira. E é importante porque é algo assim que envolve o mundo inteiro, todo mundo na expectativa. Será que vai dar certo? Porque parece que essa vacina da Pfizer, ela tem que ser armazenada numa temperatura muito baixa. Ela, pelo que eu vi de informação, ela não se adapta ao Brasil, que o Brasil tem muitas regiões quentes. Então é uma informação inicial, preliminar, que eu recebi. A vacina aprovada pelo Reino Unido, então, é a da farmacêutica Pfizer. Vamos falar de esporte agora? Brasileirão, Campeonato Brasileiro. Nós gostamos muito de esporte, né? Nós que somos brasileiros, o mundo todo gosta de esporte. E vamos falar do futebol, então. São Paulo venceu o Sport e se mantém na liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho goleou o Vasco por 4-0. O São Paulo venceu o Sport por 1-0 no domingo, dia 6, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este placar, os tricolores chegaram a 45 pontos, se mantendo na liderança da competição. O próximo compromisso do São Paulo é contra o vice-lanterna Botafogo. O confronto é referente à partida reagendada pela 18ª rodada. Tricolores e alvinegros vão se enfrentar no Morumbi na quarta-feira, 9 de dezembro, às 21h30. Já o Sport vai encarar o Coritiba em casa, na Ilha do Retiro, no Recife. O duelo vai acontecer no domingo, dia 13 de dezembro, às 18h15. No mesmo horário, São Paulo e Sport, o Grêmio goleou o Vasco por 4-0. O próximo jogo do Grêmio será contra o Santos pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida será realizada na quarta-feira, dia 9, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 19h15. Pelo Brasileirão tem outro jogo aqui ainda? Deixa eu ver. Estou fazendo um resumo, hein, gente? O resumo dos jogos principais. Pelo Brasileirão, o tricolor gaúcho vai visitar o Lanterna Goiás, na Serrinha, em Goiânia, Goiás. O duelo será na segunda-feira, 14 de dezembro, às 20 horas. Já o Vasco disputará o clássico com o Fluminense em São Januário, no Rio de Janeiro, no próximo domingo, dia 13, às 20h30. Empate entre Inter e Atlético Mineiro, hein? Olha, os dois grandes times do futebol brasileiro não empataram. Atlético Mineiro e Internacional empataram em 2-2 no domingo, dia 6 de dezembro, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este placar, o Galo permanece na vice-liderança da competição. Entretanto, com 43 pontos na tabela de classificação, a distância para o líder São Paulo passou de 2 para 4 pontos. O Colorado, com 38 pontos, se encontra na sexta posição. O vice-líder Atlético Mineiro vai encarar na próxima rodada o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Coritiba. O jogo vai acontecer às 17 horas, horário de Brasília, no sábado, dia 12. Já o Internacional terá que deixar de lado o Brasileirão, pelo menos até quarta-feira, dia 9 de dezembro, pois terá pela frente o Boca Juniors, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. A partida será no La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, às 21h30.
Pelo Brasileirão, os gaúchos entram em campo contra o Botafogo no sábado, 12 de dezembro. O jogo será realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19 horas. Agora, uma notícia interessante e importante para todos nós. Benefício para todos os brasileiros. Recuperação da indústria. Isso é importante. Então, vamos a essa notícia porque a gente pensa logo no emprego, na renda, salário. A indústria automobilística recupera níveis de produção e exportação. Demanda interna, porém, diminuiu. A indústria automobilística recuperou no mês passado os níveis de produção e exportação de novembro de 2019. A quantidade de unidades licenciadas, porém, ficou abaixo da registrada anteriormente, de acordo com o balanço divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. O relatório mostra que a demanda do mercado interno diminuiu 7,1% em comparação com 2019, mas a indústria recuperou níveis de produção e exportação. E isso é importante, porque quando se exporta, o que acontece? Vem recursos para o nosso país. E vindo recursos, movimenta a economia, empregos são gerados, né? Na virada de outubro para o mês passado, mês de novembro, o total de vagas, por exemplo, olha só, oportunidades de trabalho, o total de vagas passou de 121.400 para 120.800. No período, 1.284 funcionários deixaram as funções por aderir a programas de demissão voluntária ou foram demitidos após contratos temporários serem encerrados. Tem que fazer um cômputo geral para saber o benefício para a economia brasileira, porque nós estamos no tempo da pandemia ainda. Qualquer melhora que vem na indústria, no comércio, no serviço, qualquer melhora é importante, nós temos que comemorar. Olha, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma informação. Não, acho que acabou, né? Vamos encerrar por aqui mesmo? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, dia da Imaculada Conceição, Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo. Então chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. A paz de Deus para todos vocês que são meus seguidores. Um abraço a todos, minha saudação. Ao Natal chegando, hein? Vamos nos tranquilizar, mesmo com os problemas da pandemia, vamos melhorar a nossa cabeça, nossos pensamentos e sempre esperar por algo melhor. Shalom, a paz de Cristo!